Alunos e alunas, tudo bom com vocês? Vamos estudar, bora? Hoje a gente vai falar uma pequena introdução de equação do segundo grau com um incógnito, certo? E como é que eu represento uma equação do segundo grau? Ela é dada pela fórmula ax ao quadrado mais bx mais c, tudo isso tem que ser igual a zero, tá? Por que eu digo que essa expressão aqui é uma equação do segundo grau? Porque quando a gente estudava a equação do primeiro grau, eu poderia dizer que x mais 2, essa é a mais simples, tá? X mais 2 é igual a zero, ok? Eu sabia que isso aqui era uma equação do segundo grau, por quê? Porque o meu expoente aqui era 1. Então, na equação do segundo grau, o que diferencia? O meu expoente tem que ser 2. Ok? Então, ela é dada pela fórmula ax ao quadrado mais bx mais c, tudo isso tem que ser igual a zero. Quem é A? Quem é B? Quem é C? A, B e C são chamados de coeficientes, ok? E A, B e C são números reais. Só que tem um porém. A não pode ser zero. Por quê? Imagina se A é zero. Quanto é 0 vezes x ao quadrado? Toda essa expressão aqui vai ser zero. Aí eu vou ter bx mais c é igual a zero. Eu tenho o índice 2 aqui? Não tenho. Então, bx mais c é igual a zero não vai ser considerado uma equação do segundo grau, porque o expoente não é 2, ok? A minha equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, tudo isso igual a zero. Essa equação está escrita na forma reduzida, certo? Onde os meus coeficientes A, B e C, A eu sei que vai ser sempre o termo que está acompanhando o meu x ao quadrado. B vai ser sempre o meu coeficiente que está acompanhando o x. E C vai ser o meu termo independente. Independente, ok? Certo. Ax ao quadrado mais bx mais c, ela é dita equação na forma reduzida, ok? E ela também é chamada de uma equação completa. Por quê? Porque eu tenho o coeficiente A, eu tenho o coeficiente B e eu tenho o coeficiente C. Agora, se o meu B for zero, isso tudo aqui vai dar zero. Aí eu vou ter ax ao quadrado mais c é igual a zero. Ela vai ser ainda dita como equação do segundo grau completa? Não, por quê? Porque vai ficar faltando o meu B. Então, ela é dita equação do segundo grau incompleta. Agora, se o meu C for zero, eu vou ter ax ao quadrado mais bx é igual a zero. Aí, ela vai ser chamada de incompleta. Agora, se o C for zero e o B for zero, eu vou ter ax ao quadrado é igual a zero. Ela vai ser dita também de incompleta. Então, o meu B e o mesmo C pode sim ser zero, ainda vai ser uma equação do segundo grau. A única diferença é se ela vai ser completa ou incompleta. Vamos fazer alguns exemplos? Quando eu tenho uma equação do segundo grau dita completa, eu posso ser representado da seguinte forma. X ao quadrado menos 5x mais 2, tudo isso é igual a zero. Aí eu pergunto, quem são os meus coeficientes? Eu sei que eu tenho um coeficiente A, eu sei que eu tenho um coeficiente B e eu sei que eu tenho um coeficiente C. Quem é A? Eu sei que A sempre está acompanhando o x ao quadrado. Quem está acompanhando o x ao quadrado? Quando eu não tenho nenhum número, eu sei que é 1. Então, A vai ser 1. Quem é B? B é o número que está sempre acompanhado de x. Quem é B? Menos 5. Não esqueçam do sinal, ok? Quem é C? É o meu termo independente. Quem é o meu termo independente? 2. Então, como eu tenho o coeficiente A, o B e o C, como eu tenho os três coeficientes, é chamada de equação do segundo grau completa, porque eu tenho os três coeficientes. Agora, se eu tiver 3x ao quadrado mais x menos 8, quem são os meus coeficientes? Eu tenho o A, o B e o C. Quem é A?
O número que está acompanhando o x ao quadrado é o 3. Quem é b? O número que está acompanhando o x. Quando não tem nenhum número, eu sei que é 1. Ok? Quem é c? O termo independente. Quem é o termo independente? Menos 8. Então, toda essa minha expressão é dita equação do segundo grau completa, porque tem os meus 3 coeficientes. Ok? Quando a equação do segundo grau é dita incompleta, do tipo ax ao quadrado mais bx, ou seja, não vai ter o meu coeficiente c, tá? Que é o meu termo independente. Exemplo: 2x ao quadrado mais 3x é igual a 0. Eu já sei que o meu c vai ser igual a 0. Então, eu vou ter o coeficiente a e eu vou ter o coeficiente b. Quem é a? O número que está acompanhando o x ao quadrado é 2. Quem é b? O número que está acompanhando o x. Então, b é 3, tá? Então, essa expressão é dita equação do segundo grau incompleta, onde c é igual a 0, ok? Eu não tenho termo independente. Se eu tivesse outro exemplo... Desculpa, pessoal. Se eu tivesse outro exemplo. Menos x ao quadrado mais 0,6x, tudo isso é igual a 0. Eu sei que o c vai ser igual a 0, então eu vou ter o coeficiente a e o coeficiente b. Quem é a? O número que está acompanhando o x ao quadrado. Lembrando desse sinalzinho de menos. Quando não tem nada aqui, eu sei que é 1. Então, vai ser menos 1. Quem é b? O número que está acompanhando o x. Então, vai ser 0,6. Aqui eu não me preocupei com o sinal, porque eu sei que é positivo, ok? Agora, quando eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, do tipo ax ao quadrado mais c é igual a 0. Ou seja, o b aqui é igual a 0, ok? Exemplo: menos 3x ao quadrado mais 2 sobre 3, tudo isso é igual a 0. Quem é a? O coeficiente, o número que está acompanhando o x ao quadrado. Quem é o coeficiente a? Menos 3. Eu tenho o coeficiente b que está acompanhando o x? Não. Quem é o meu c? Quem é o meu coeficiente c? O meu termo independente. Vai ser 2 sobre 3. Ok? Nesse outro exemplo, 4x ao quadrado menos 10 é igual a 0. Quem é o meu coeficiente a? 4. Quem é o meu coeficiente b que está acompanhando o x? Tem? Não. Eu sei que é 0. Quem é o meu coeficiente c? O termo independente. Menos 10. Ok? Por último, equação do segundo grau incompleta do tipo ax ao quadrado é igual a 0. O que significa aqui? Que b é igual a c, que ambos são igual a 0, tá? Eu só vou ter o coeficiente a. Exemplo: se eu tiver 7x ao quadrado, quem é a? 7. O b e o c é 0, ok? Se eu tiver menos x ao quadrado sobre 5, tudo isso é igual a 0. Quem é a? O termo que acompanha o x ao quadrado. Quando eu não tenho nenhum número aqui ao lado, eu sei que é 1. Então, eu vou ter que utilizar toda essa expressão e não vou utilizar o x ao quadrado. Lembre-se que o coeficiente é apenas os números. Então, vai ser menos 1 sobre 5, porque o b e o c são 0, tá? O b é igual a 0 e o c é igual a 0. Ok? Ficamos por aqui. Muito obrigada, pessoal.